Olá, seja bem-vindo ao meu canal Raízes da Fé. Eu me chamo Edilberto Lee e hoje eu vou trazer para você a 8ª parte do projeto Gilberto. Se você não acompanhou até aqui, esse projeto se trata do meu pai, que é ex-dependente químico, que passou pela situação de vício de álcool e drogas por mais de 15 anos e eu, juntamente com as minhas irmãs, com a nossa família, ajudamos o nosso pai a sair dessa vida e a ser transformado para que ele hoje pudesse ser um milagre vivo na Terra. Eu espero que esse vídeo venha trazer para você uma motivação para ajudar as pessoas que você ama. Se até aqui você não acompanhou, eu espero que você consiga, depois de assistir esse vídeo, voltar nos vídeos anteriores e você vai ver um processo de apoio ao nosso pai durante todo o período que ele esteve no Centro de Recuperação para Dependentes Químicos. Eu tenho certeza que isso vai impactar você e vai te influenciar a ajudar quem está passando pela mesma situação. O vídeo de hoje se trata do motivo para viver, o meu motivo para viver. Eu abro a minha vida para o meu pai e eu conto para ele tudo que eu enfrentei não foi em vão. Eu tenho um motivo e você vai entender esse motivo nesse vídeo. Eu espero que você goste. Vamos para o vídeo. Oi, pai, tudo bem? Como é que você tá? Vamos para mais um vídeo, então? Hoje eu queria trazer para você, em primeiro lugar, meus parabéns, porque tenho conversado com a psicóloga, tenho conversado com minhas irmãs e elas têm me falado muito bem de você, do seu comportamento, de que você tá um rapaz muito mais feliz, mais alegre, mais animado, decidido a não fumar, decidido a não beber, decidido a buscar a sua felicidade e principalmente decidido a mudar de vida, porque você sabe que você precisa. E a cada dia que passa, a cada dia que se passou durante todo esse seu tratamento, eu fiquei cada vez mais feliz, porque eu pude ver a sua evolução. Eu tenho acompanhado os vídeos que o pessoal aí dentro tem me mostrado sobre como você tem participado dos treinos, como você tem participado dos eventos, como você tem participado dos cultos, e eu fico muito feliz porque é uma evolução olhar para você e ver o Senhor durante todo esse tempo aí se tornando cada vez melhor. Eu fico muito feliz, isso me deixa alegre, isso me deixa animado e eu com toda certeza vou agradecer muito a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. E hoje, depois de te dar esses parabéns e dizer para você que eu estou muito feliz contigo, eu queria falar para você sobre a minha vida de novo. E o que eu queria te falar? É o seguinte, eu te contei todas as dificuldades que eu enfrentei quando você não estava por perto. Eu te contei tudo que eu já passei na minha vida quando o Senhor não pôde me ajudar, quando o Senhor não pôde conversar comigo e doeu bastante. Eu te contei todo o sofrimento que eu já passei, mas também eu te contei a alegria, a felicidade que eu também já tive de poder ver minha história mudar, de poder vir do Amapá para Santa Catarina para buscar uma vida melhor e eu alcancei isso, muitas experiências boas. Então, baseado em tudo isso, eu queria poder te dizer hoje sobre algo que é muito importante para mim. E eu queria pedir a sua atenção para isso. Se você quer me conhecer, se você quer se aproximar de mim como seu filho, eu queria poder te contar hoje sobre algo que tem muita importância para a minha vida, que é mais importante acima de tudo para a minha vida. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou te contar. Todas as escolhas que eu já fiz, que eu já te contei na vida, de todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer aquilo que era errado e eu não fiz, eu escolhi fazer aquilo que era certo, tem um motivo. E o motivo pelo qual eu tive para não desistir, para não me matar, ou para continuar acreditando em um futuro melhor, para continuar me esforçando, para continuar fazendo boas escolhas, todos os motivos que eu tive que me trouxeram até aqui e que moldaram todos os meus sonhos, que moldaram tudo aquilo que eu desejo hoje, tudo isso veio de um só Deus, Pai. E eu aceitei a Jesus no mundo cristão com 14 anos de idade. Da última vez que a gente se separou, que a gente saiu do bairro Universidade e a gente foi para outro bairro, quando você se separou da minha mãe, e eu comecei a ver que as coisas eram muito mais sérias do que eu podia imaginar. E eu comecei a entrar em desespero. Eu comecei a pensar que eu não teria mais uma família. E eu lutei muito para que vocês pudessem voltar, porque eu acreditava que a gente podia ser feliz junto, mas isso não aconteceu. E isso me doeu muito. E o que me fez me manter vivo, o que me fez acreditar em dias melhores, foi a igreja. Eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade
Eu orava muito, eu buscava muito a presença de Deus, eu ia para todos os cultos, eu me dedicava muito confiando e acreditando de que Deus tinha o poder para restaurar minha família e para nos fazer feliz. E tudo o que aconteceu, a cada dia que se passava, as coisas foram dificultando, as coisas foram piorando e eu continuava na presença de Deus. Das vezes que eu me sentia triste, desesperado, chorando e que muitas das vezes eu queria até morrer, era Deus quem falava comigo e me fazia acreditar em dias melhores. Eu podia ouvir a voz do Espírito Santo que me falava que eu podia confiar em Deus e que Deus iria me dar dias felizes, Deus iria mudar minha vida e mudar a história da minha família. E isso eu queria te contar, Pai, para que você soubesse que as minhas escolhas não foram em vão. Se não fosse Deus na minha vida, eu teria feito sim escolhas ruins, eu teria me tornado sim um filho ruim, me tornado um irmão que não presta, me tornado tudo de ruim, porque eu tinha a oportunidade de fazer as coisas erradas, mas Deus me cobrava, Deus sempre me ensinou a fazer o que era certo. Para você ter noção do quanto que isso importa para mim, eu considero Deus acima de tudo e acima de todos, aquele que eu mais amo. Eu aprendi a me tornar dependente de Deus. Eu oro muito e acredito muito em um Deus que é vivo e que é poderoso. Foi Deus quem mudou minha vida. Foi Deus quem mudou minha história. Foi Deus quem fez eu passar por tudo quanto eu passei sem desistir, Pai. Sem desistir, porque eu já tive vontade de morrer. Eu já tive vontade de abandonar tudo. Eu já tive oportunidade de me matar e eu não me matei porque eu acreditava que Deus estava na minha vida e que Deus ia mudar a minha história. Deus falava muito comigo. Deus ele se fazia presente na minha vida todos os dias. Quantas vezes eu não estive sozinho, Pai? Sozinho, porque a minha mãe não estava por perto. Minhas irmãs não estavam por perto, você não estava por perto, e quando eu estava sozinho, triste, desesperado, chorando, Deus falava para mim que tudo ia dar certo. A minha fé em Deus era a única coisa que me fazia permanecer vivo, permanecer caminhando, permanecer insistindo em sonhos, em objetivos que não tinha possibilidade nenhuma de acontecer. Mas Deus me fazia acreditar, porque mesmo sem emprego, mesmo em meio às dificuldades, mesmo vendo você e minha mãe se separarem e nunca mais voltarem juntos, mesmo vendo tudo acontecer de ruim nas nossas vidas, eu continuava acreditando de que Deus ele tinha algo para fazer na nossa história. E Deus ele me mostrou. Durante a minha caminhada na igreja, dos 14 até os 21 anos de idade, eu servi muito a presença de Deus, muito, com muita intensidade. E isso me fez aprender algo que eu não sabia. O quanto que estar na presença de Deus era bom, porque eu passei a sorrir, eu passei a me sentir feliz, eu passei a acreditar em dias melhores, eu passei a confiar de que Deus ia mudar minha vida, ia mudar minha história e principalmente, Pai, eu passei a acreditar que Deus podia mudar a sua vida. Ou você acha que eu já não pensei que você iria morrer nas drogas, que você iria morrer no álcool? Eu sabia que tinha uma grande chance de acontecer com você o que aconteceu com seu melhor amigo, overdose, fumar sem se conseguir se controlar e morrer, ou então de alguém matar você pelo que você estava fazendo. Eu já pensei diversas vezes nisso, mas eu também orei muito para que Deus te desse livramento. Junto com as minhas irmãs, a gente orou muito para que Deus pudesse mudar a sua vida. E eu continuo orando todos os dias. E eu queria poder te contar isso, que eu aceitei a Jesus, eu reconheci a Deus como meu único e suficiente Salvador, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Eu reconheci. Para você ter noção, Pai, eu já li a Bíblia inteira, mais de 9 vezes. 9 vezes. Eu li muito durante a minha vida, porque era a única coisa que me trazia esperança. Era a única coisa que me fazia acreditar em dias melhores. Era a única coisa que me fazia continuar olhando para frente para não desistir pelo que estava acontecendo ao meu redor. Era a única coisa que me trazia vida, enquanto tudo que estava acontecendo na minha vida era de ruim. Por isso, Pai, eu estou te falando hoje, o que mais importa para a minha vida, se você quer me conhecer, é Deus. Porque eu oro muito, eu busco muito, eu jejuo muito, eu faço o máximo que eu posso para me aproximar de Deus, porque eu sei que a única coisa que me faz feliz é estar na presença de Deus. E eu me dedico muito quanto a isso. Um dia eu vou poder te contar qual é o meu maior objetivo acima de tudo, e eu quero poder te contar isso pessoalmente, mas eu queria que você soubesse que eu reconheci que se não fosse Deus na minha vida, você estaria morto,
porque só Deus para te dar livramento. Você já não estaria mais aqui comigo. Eu iria sofrer muito, Pai. Eu teria sofrido muito se você tivesse morrido no passado. Porque só Deus sabe o quanto era doloroso te ter longe de mim. O quanto que era doloroso não ter um Pai por perto. Só Deus sabe o quanto que eu sofri por falta do Senhor na minha vida. E por você continuar vivo, eu glorifico a Deus que continua te dando uma chance, continua te dando uma oportunidade de você se tornar um homem melhor e ser feliz nessa terra. E eu vou continuar orando por isso. E eu queria poder te falar hoje, Pai, que se eu estou vivo, se eu estou feliz, se eu estou conquistando os meus sonhos, é porque Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Foi Ele quem não deixou eu fazer as escolhas erradas, as escolhas ruins que iriam acabar com a minha vida. E assim, eu também estou te apresentando hoje o que Deus fez na minha vida, para que você saiba que só quem pode fazer na sua vida é Deus. Porque não adianta o Senhor falar para mim que o Senhor não vai mais beber. Não adianta o Senhor falar para mim que o Senhor não vai mais fumar. Não adianta falar para mim que o Senhor não vai mais querer fazer essas coisas erradas se você não aceitar a Deus, não aceitar a Jesus, Pai. Porque só Ele pode mudar a sua vida. Porque senão, daqui a um tempo, você vai se perder, você não vai aguentar. Você não tem força sozinho, assim como eu não tinha força sozinho. Eu só consegui porque Deus me ajudou, Deus me sustentou, Deus segurou na minha mão e me fez continuar acreditando, escolher as coisas certas e abandonar as coisas ruins da minha vida. Só Deus para fazer isso comigo. Eu me conheço, Pai, e eu sei que você é igual a mim. Então eu estou falando para você, você também precisa de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Os seus melhores dias, quando você voltou a se recuperar há um tempo atrás, quando você teve a sua última chance com a minha mãe, foi quando você voltou para a igreja, foi quando você voltou a orar, foi quando você voltou a ler Bíblia. O Senhor lembra disso? E eu estou tentando te dizer hoje, a única forma de você ser feliz ainda é se você buscar a presença de Deus, porque senão sozinho você não vai conseguir. Eu, as minhas irmãs, a gente não pode fazer nada por você. A escolha é sua. É você quem tem que escolher se você vai beber ou não, se você vai fumar ou não, se você vai voltar para as coisas ruins ou não. São as escolhas que eu fiz para a minha vida no vídeo passado e eu estou pedindo para você fazer para a sua. Porque dentro dessas escolhas, você tem que escolher servir a Deus. É a única forma de você conseguir mudar de vida e ser feliz. Porque eu sou feliz porque estou na presença de Deus. Porque em meio às lutas, em meio às coisas ruins, em meio às dificuldades, eu continuo com a minha fé inabalável, eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo confiando em Deus, eu continuo entregando tudo que eu tenho nas mãos de Deus, inclusive você, todo dia, Pai, desde os meus 14 anos, todos os dias eu apresento a Deus a sua vida. Uma das minhas maiores preocupações na minha história é você, Pai. Porque eu não quero que o Senhor morra, eu não quero que o Senhor seja infeliz, eu não quero ver o Senhor na rua, eu não quero ver o Senhor viciado, eu não quero. O Senhor é uma das maiores dores que eu tenho na minha vida e por tua causa eu oro todos os dias para que Deus mude a sua vida, para que Deus transforme a sua vida, mas isso só pode acontecer se você quiser, Pai. E hoje eu queria que você soubesse o que importa para mim, para que você percebesse que também depende de você, que você também tem que querer, porque se você não quiser servir a Deus, se você não quiser aceitar a Jesus como a tua única esperança, como eu aceitei, só Deus sabe o que pode acontecer contigo, porque sozinho você não consegue, Pai. Porque eu não conseguia sozinho. Imagina você que já passou por tudo que você já passou, tem uma grande chance de você voltar a fumar, voltar a beber, e eu não quero que isso aconteça, porque senão você vai acabar morrendo. Eu não quero, Pai. Eu estou dando o meu melhor por tua causa. Eu estou me dedicando o máximo que eu posso por tua causa. E eu quero que também você se dedique. Eu quero que também você reconheça isso, que você depende de Deus, que você precisa de Deus. Eu quero que você também busque conhecer a Deus como eu conheci, Pai. Porque assim Deus vai mudar a tua vida. Só Deus pode fazer isso. Aí você vai ser feliz. Aí eu vou ser feliz. Minhas irmãs vão ser felizes. Porque só Deus pode fazer isso. E eu quero que você pegue isso que eu estou te contando, guarda dentro de você. Quando você se perguntar o que mais importa para o meu filho, lembre-se, eu, Edilberto, estou falando para você, o que mais importa para mim é Deus. É manter a minha fidelidade a Deus e de continuar na presença de Deus todos os dias da minha vida. É isso que vai impedir com que eu fume, com que eu beba, com que eu faça as coisas erradas.
porque Deus está na minha vida. É isso que eu queria que você soubesse. Se você se importa com o que o seu filho pensa, com o que o seu filho sente, com o que importa para o seu filho, saiba que para mim, para o Edilberto, o que mais interessa acima de tudo é Deus. Porque é Deus que mudou nossa história, é Deus que me protegeu, é Deus que me fez companhia, é Deus que me trouxe palavras de esperança, é Deus quem está me guiando, quem está me direcionando e que me faz sonhar com coisas boas, com coisas melhores. É Deus que me proporciona momentos de felicidade durante a minha caminhada. Apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar das coisas que acontecem, é Deus quem continua me fazendo ficar de pé e me levando para um caminho melhor. E eu queria te apresentar isso. Você precisa de Deus, Pai. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Reconheça isso em primeiro lugar. Confesse isso. E assim eu, você e a nossa família, minhas irmãs, vamos ser felizes. Porque Deus pode te fazer feliz. Apesar da gente estar longe um do outro, apesar da gente não poder conviver mais junto, porque cada um já cresceu, já virou adulto, está seguindo sua vida, apesar disso, você pode ser feliz, porque Deus sabe como te fazer feliz. Eu queria que você guardasse isso hoje, tá bom? Eu queria poder te contar o que mais me importa, o que mais eu amo na minha vida é a presença de Deus. Eu queria poder te contar isso, tá bom? Um dia a gente vai conversar, eu vou te contar diversas experiências que eu tive com Deus que me fizeram ser quem eu sou hoje, e é exatamente por isso que eu estou aqui, e eu sei que eu vou alcançar meus sonhos, porque acima de tudo eu tenho colocado Deus na frente da minha vida. Eu queria que você colocasse Deus na frente da sua, abandonasse tudo que você já acreditou na sua vida e desse a chance para Deus te mostrar que você pode ser feliz na presença dele, assim como eu fiz. Se você fizer, você não vai se arrepender. Se tem um conselho que um filho pode dar para um pai nessa vida, siga o meu exemplo hoje, porque eu primeiro tenho feito o máximo que eu posso para ser um bom exemplo, para que você possa olhar para mim e acreditar em mim. E se você gosta do filho que você tem, aí você está sabendo o motivo. É porque eu me rendi diante de Deus. Siga o meu exemplo, se renda diante de Deus, reconheça que você precisa, busque a presença dele. Depois você me fala se você acredita nisso, tá bom? E juntos a gente vai conseguir vencer, porque Deus vai nos ajudar. E se a gente tiver Deus, a gente consegue. Se você não quiser, aí eu não sei o que pode acontecer. Mas eu sei de uma coisa, eu escolhi viver com Deus. E eu não me arrependo disso. E sou feliz com isso. E quero que você também seja feliz, tá bom? Se cuida por aí. Forte abraço. Te amo, não esquece disso. E aí, o que você achou? Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo muito especial, é o meu motivo para viver. Eu enfrentei muitas situações, não é o caso desse vídeo, mas esse vídeo aqui mostra que essa Bíblia, a base, a palavra, Deus e Jesus são a minha fonte para viver. É o meu motivo e é o que eu tentei mostrar para o meu pai, que ele necessitava de um motivo para viver. E que nós, filhos, não somos suficientes para que ele pudesse mudar de vida, mas que se ele entendesse que Jesus era o poder que necessário para transformar a vida dele, ele ia conseguir. E o meu pai conseguiu. Esse vídeo não é só um motivo para ajudar ele, mas foi o reflexo do que futuramente transformaria ele no milagre. Porque o meu pai passou a ler essa Bíblia aqui de forma intensa, todos os dias, orando e lendo sem parar. E foi isso que transformou a vida do meu pai. Quando ele saiu do centro de recuperação para dependentes químicos, todos os dias pela manhã, ele sempre me manda uma oração do Pai Nosso e durante a tarde ele sempre me manda uma palavra. Eu posso mostrar para você qualquer áudio de qualquer dia, o meu pai sempre vai mandar a oração do Pai Nosso e uma palavra. Porque ele entendeu que era necessário ele ter uma vida com Deus para que ele pudesse ser transformado. Ele aceitou isso, ele adquiriu isso para a vida dele e hoje ele é o milagre vivo. Meu pai é o meu orgulho de vida, porque ele foi transformado depois de 15 anos. E é por causa dele que eu estou aqui trazendo esse projeto para você, para que você se sinta motivado a ajudar as pessoas que você ama, tá? Mesmo que você não acredite nisso aqui, espero que esse vídeo tenha impactado a sua vida, porque isso aqui vai ajudar você a ajudar outras pessoas que você ama. Elas precisam de você. Não se acovarde. Abra sua boca, expresse o que você sente, mostre para essa pessoa como um exemplo vivo para que elas possam se espelhar em você e elas saiam desse mundo de álcool, drogas, vícios que muitas das vezes matam pessoas e não tem volta. Espero que você tenha gostado. Já deixa seu comentário aqui, já curta, já compartilha com aquelas pessoas que também precisam ouvir isso como um exemplo vivo na Terra para que elas se sintam motivadas a ajudar outras pessoas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.